O termo paleolítico é amplo. O período de tempo, também conhecido como Idade da Pedra Antiga, que durou de cerca de 3.300.000 anos atrás até cerca de 11.000 anos atrás, é essencialmente o amanhecer do homem no sentido tradicional. É um segmento de nossa história evolutiva que é marcado pela construção das primeiras ferramentas de pedra feitas por alguns de nossos primeiros ancestrais nas planícies da África no Pleistoceno Médio. Vai direto ao ponto em que o Pleistoceno se tornou o Holoceno e abrange todos os eventos mais dramáticos, inovações tecnológicas e natureza espetacular da época. O Paleolítico eventualmente se tornaria o Mesolítico, que é onde a paleontologia começa a borrar as linhas com a arqueologia e onde as inovações humanas progrediram espetacularmente. No vídeo de hoje, porém, estaremos focando especificamente no período Paleolítico, examinando várias características-chave dele como um todo. O mundo no Paleolítico, seu povo, suas inovações tecnológicas, sua religião e estrutura social e sua vida selvagem. Cobriremos o máximo do mundo que pudermos, desde as vastas planícies da África até a fria estepe dos mamutes da Eurásia, as pradarias das Américas e os desertos da Oceania. Junte-se a nós enquanto fazemos uma jornada de vários milhões de anos pelo período Paleolítico. Os continentes ao longo do Paleolítico, mais ou menos, começaram a alcançar as localizações em que podem ser encontrados hoje, mais ou menos 70 quilômetros. Quando o Paleolítico começou, a América do Norte havia se conectado recentemente à América do Sul, formando a ponte terrestre da América Central. Isso levou ao Grande Intercâmbio Americano, um evento que viu uma massa biológica de espécies animais cruzando de norte para sul e vice-versa. A razão pela qual a América do Norte é povoada por tatus, porcos-espinhos e gambás hoje é porque os ancestrais desses animais finalmente conseguiram viajar para o norte de sua casa, na América do Sul, através do que hoje são lugares como Panamá, Nicarágua e México. A Índia também havia recentemente colidido com o continente principal da Ásia, formando a poderosa cadeia de montanhas, que hoje é conhecida como o Himalaia. Eventos semelhantes ocorreram nas Américas por volta dessa época, elevando as montanhas Cascades, Apalaches e Rochosas para as posições em que se encontram hoje. Tudo isso era novo para o mundo quando o Paleolítico começou. Durante os vários milhões de anos antes do início do Paleolítico, o mundo também estava passando por mudanças marcantes no clima. O mundo geralmente estava começando a esfriar, tornando-se mais seco no processo. Grandes camadas de gelo, como vemos hoje, se formaram na Antártica, com as calotas polares no Ártico tendo se formado cerca de 3 milhões de anos atrás, depois que o Paleolítico oficialmente começou. O gelo se estendia até o Oceano Austral e as regiões norte do Pacífico e do Atlântico, na forma de fluxos de gelo. Acredita-se que esse resfriamento é o que permitiu o aparecimento dos biomas característicos do Pleistoceno. Muitos desses ambientes eram caracterizados por espaços abertos e planícies extensas, como as savanas da África, as pradarias da América do Norte e a estepe dos mamutes da Eurásia. Florestas ao redor do mundo começaram a desaparecer constantemente e animais que anteriormente escalavam árvores e saltavam através de bosques precisavam se adaptar rapidamente. Esse resfriamento progrediu para a introdução de vários eventos glaciais importantes no Pleistoceno, 4 para ser preciso, onde avanços glaciais de até 3.000 metros de profundidade rastejaram pela Terra, diminuindo o nível do mar em até 100 metros. Por outro lado,
quando os períodos glaciais terminavam e o gelo derretia, extensões inteiras de terra eram consumidas pela água, temporariamente afogadas até o próximo período glacial. Em alguns casos, cadeias de montanhas inteiras, como os Andes, na América do Sul, e o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, foram encobertos por gelo. As regiões frias do hemisfério norte viram vários glaciares se fundirem, formando enormes camadas de gelo que cobriam os Alpes, o Ártico e grande parte da Sibéria. Às vezes, o Mar do Norte, que cobre a área entre a Grã-Bretanha e a Escandinávia, era totalmente intransitável, coberto por um manto congelado. Beríngia, que na época conectava a Ásia à América do Norte, também estava coberta de gelo nesse momento, o que pode ter impedido os primeiros humanos de chegar às Américas. No final do Paleolítico, a época Pleistocena começou a chegar ao fim, definida por uma era de aquecimento drástico. À medida que as vastas extensões selvagens da estepe do mamute eurasiático começaram a dar lugar às florestas exuberantes, repletas de cervos e cantos de pássaros, a megafauna começou a desaparecer. Uma combinação cruel de caça humana e mudanças climáticas marcando seu fim. Com o novo aquecimento global, marcando o fim da Era do Gelo, os humanos puderam se espalhar pelos últimos remanescentes do norte que anteriormente se pensava serem inacessíveis devido à cobertura glacial, extinguindo os últimos mamutes lanosos e rinocerontes lanosos, entre outros. No final do Paleolítico, o mundo era reconhecível como é hoje. Os humanos só precisavam começar a aproveitar ao máximo. Muitos dos primeiros povos do Paleolítico eram caçadores-coletores, vivendo em pequenas proto-sociedades ou grupos familiares, enquanto se alimentavam de fontes locais de plantas e caçavam animais selvagens. No final do Paleolítico, quando o Homo sapiens apareceu em cena, a maestria de estruturas básicas e abrigos foi alcançada e os humanos eram capazes de iniciar, controlar e usar o fogo para aquecê-los e ajudá-los na caça. Eles coletavam lenha nas florestas próximas e coletavam água em riachos e rios. Eles costuravam roupas básicas que os protegiam contra os elementos severos dos invernos, e eles finalmente se tornaram cada vez mais sociais. Embora a densidade populacional permanecesse muito baixa em comparação com a de hoje, possivelmente como resultado dos estilos de vida nômades desses primeiros humanos, eles geralmente podiam desfrutar de muito mais tempo livre do que nós hoje, por conta de nossas imponentes cidades industriais e estilos de vida sobrecarregados. As pessoas passavam o tempo conversando ao redor das fogueiras, contando histórias de seus ancestrais e pintando representações da fauna local nas paredes das cavernas. Como sabemos, no entanto, o Paleolítico se estende muito além da nossa própria espécie. Este período abrigou uma série de espécies de grande importância, tanto na estrada evolutiva quanto relacionadas ao Homo sapiens. Por volta do tempo em que o período Paleolítico começou, era o Homo erectus, que era a espécie de hominídeo mais dominante em todo o mundo. O Homo erectus não chegou às Américas, mas conseguiu conquistar grande parte da África e da Eurásia, com algumas populações chegando até o leste da China. O Homo erectus começou essas migrações há cerca de 2 milhões de anos, um evento que ocorreu em mais de uma onda, à medida que essas pessoas exploravam cautelosamente seu novo mundo. Para comparação, o Homo sapiens, anatomicamente moderno, só surgiu na África 200 mil anos atrás. Só conseguimos sair da África para explorar os outros continentes do mundo cerca de 50 mil anos atrás. Ao longo do caminho,
várias espécies diferentes de humanos primitivos nos acompanharam e aos nossos ancestrais. O Homo heidelbergensis evoluiu cerca de anos atrás e rapidamente se encontrou expandindo seu alcance para a Europa e Ásia, onde pode ter se dividido em uma série de grupos que se tornaram os neandertais, os denisovanos e possivelmente nós. No final do Paleolítico, os Homo sapiens eram os últimos membros do gênero em pé. Os neandertais, Homo erectus, os denisovanos e a miríade de outras espécies trazidas pelos surtos de evolução do Pleistoceno Médio haviam morrido, deixando o que chamamos de humanos modernos para conquistar o resto do mundo. A partir daqui, através de provações e tribulações, os Homo sapiens conseguiram deixar a África, em meio a desastres naturais, megafauna perigosa e elementos e barreiras naturais severos. Eventualmente, partiríamos para colonizar todo o planeta, um movimento que pode ser visto como um triunfo ou um desastre natural, dependendo do seu ponto de vista. Agora, o Paleolítico é marcado, e até mesmo nomeado, pela ascensão das ferramentas de pedra, um evento significativo na história da humanidade que moldaria nossa própria existência no período Paleolítico. As primeiras ferramentas usadas pelos humanos, no entanto, eram feitas de osso e madeira. Vieram um pouco mais tarde, à medida que melhores métodos de moldar e esculpir vieram à luz. As primeiras ferramentas de pedra paleolíticas oficiais pertencem ao que os arqueólogos chamaram de indústria de ferramentas de pedra Oldowan, nomeada após a área em que foram descobertas no sul da África. Para o olho não treinado, muitas dessas ferramentas de pedra podem ser difíceis de distinguir. Algumas delas até se parecem com pedras comuns, talvez moldadas naturalmente pelos elementos. Contudo, olhando mais de perto, as diferenças ficam fáceis de identificar. Algumas ferramentas de pedra, esculpidas para serem largas e afiadas, tornaram-se machados, ferramentas que teriam sido usadas para esmagar os ossos e carcaças de animais abatidos, para acessar a saborosa carne e medula óssea. Algumas ferramentas mais finas e afiadas eram conhecidas como burenes, essencialmente uma forma primitiva de faca. Esses fragmentos de pedra com pontas afiadas eram usados para esculpir e cortar madeira, e podem ter sido usados para cortar carne em porções manejáveis para os membros do grupo desfrutarem. O mais notável é a presença de furadores de costura nesta época, dispositivos usados para perfurar buracos e tecidos a fim de unir materiais. Essas ferramentas teriam sido usadas para fazer as primeiras roupas básicas, ponchos e capas largas feitas de peles de animais. À medida que os humanos evoluíram, suas ferramentas paleolíticas também evoluíram. A indústria de ferramentas de pedra Oldowan eventualmente deu lugar à indústria de ferramentas de pedra Acheulean. Isso viu a introdução de machados de mão em forma de pera na mistura, ferramentas maiores que se encaixavam nas palmas das mãos primitivas. Essas ferramentas foram usadas como armas e dispositivos de corte, uma invenção multiuso que permitiu aos primeiros humanos prosperar nas planícies da África. Eventualmente, a indústria de ferramentas de pedra mosteriana surgiria das cinzas da Acheuleana, um período caracterizado por pontas de lança e pontos lavalois, feitos de pedras mais articuladamente moldadas. Essas ferramentas se assemelham muito mais às pontas de flechas e lanças que você pode ver em um museu de arqueologia hoje, e foram encontradas em grande número. Eventualmente, os humanos progrediriam para o desenvolvimento de ferramentas de pedra aterianas, uma das indústrias mais avançadas do período paleolítico. Algumas dessas pontas de lança, cuidadosamente esculpidas, são esculpidas em ambos os lados, levemente curvadas e pontiagudas na ponta.
Algumas têm estrutura em forma de folha e teriam feito armas formidáveis quando usadas na pele de um animal. Até foi sugerido que os primeiros humanos usariam algumas de suas primeiras armas como frisbees laminados, jogando-os horizontalmente em um rebanho de animais com a intenção de atingir pelo menos um deles. A maneira como foram esculpidas provavelmente permitia que elas se movessem rapidamente com o vento, mantendo velocidade e força suficientes para ferir seriamente um antílope ou veado se fossem lançadas com esforço suficiente. Os humanos do Paleolítico começaram a mostrar os primeiros sinais de domínio sobre o fogo também. Tornando-se comum, no Paleolítico Médio, entre 1,9 milhões de anos atrás e 250 mil anos atrás, acredita-se que os humanos começaram a cozinhar seus alimentos. Isso reduziu as taxas de mortalidade causadas por doenças, bem como evitou que mais pessoas morressem de exposição aos elementos congelantes. Agrupados em cavernas, esses primeiros humanos também estavam muito mais seguros de ataques dos muitos predadores que povoavam o mundo paleolítico. Acredita-se que o Homo erectus pode até ter criado com sucesso jangadas feitas de pedaços de madeira combinados. Acredita-se que eles usaram essas jangadas para atravessar as águas ao redor das ilhas da Indonésia, encontrando seu caminho para lugares como a Ilha de Flores, onde uma população de Homo erectus eventualmente se tornou o diminuto Homo floresiensis. Isso, no entanto, ainda é motivo de debate entre arqueólogos e antropólogos que estudam o assunto. Da mesma forma, acredita-se que espécies paleolíticas posteriores, como os neandertais, foram capazes de atravessar corpos de água tão grandes quanto o mar Mediterrâneo em jangadas básicas. Quando nossos ancestrais Homo sapiens desenvolveram essa tecnologia, ela se tornaria a base para os colossais navios que navegam pelos oceanos hoje. Com o avanço do Paleolítico, os humanos desenvolviam suas próprias ferramentas em uma variedade de armas e utensílios eficazes. Suas ferramentas se tornaram mais precisas e controladas, e eles criaram uma variedade de pontas de lança bem formadas que eventualmente foram encaixadas em varas para se tornarem lanças completas. Versões menores dessas ferramentas de pedra eventualmente seriam usadas na construção de arcos e flechas e atlatélés usados para lançar projéteis em suas presas. Algumas ferramentas de pedra foram moldadas em arpões, ferramentas mais longas perfeitas para espetar peixes e outros animais que se escondiam na água. Isso ajudou os primeiros humanos a expandir suas dietas, obtendo acesso a uma ampla gama de fontes de nutrição e vitaminas. À medida que o Paleolítico chegava ao fim, um número surpreendente de ferramentas havia sido inventado. Entre o repertório do Homo sapiens, vivendo nas florestas aquecidas do Holoceno, estavam redes, bolas, arcos e facas bifaciais. Antes do fim do Paleolítico, os humanos haviam começado a domesticar lobos em cães, e os cães se tornaram um elemento básico da vida pré-histórica. Eles caçavam com grupos de humanos primitivos e forneciam companhia valiosa em um mundo que muitas vezes pode ser assustador e perigoso. Os primeiros humanos do Pleistoceno estavam nesta fase prontos para dominar o mundo no Holoceno. Pouco se sabe sobre a estrutura social dos primeiros humanos no Paleolítico, pois tais coisas são difíceis de determinar sem uma forma confiável de escrita ou registro de eventos. Acredita-se que os primatas, na linha Homo dos macacos, eram mais capazes de formar estruturas sociais complexas do que seus parentes chimpanzés, mas ainda eram básicos em comparação aos padrões modernos. Acredita-se que o Homo erectus tenha sido a primeira espécie humana
a estabelecer acampamentos e criar estruturas para viver, mesmo que apenas temporariamente, enquanto migravam de área para área. Também estão em debate se espécies como o Homo erectus eram monogâmicas, acasalando para a vida com um parceiro, ou poligínicas, com um macho acasalando com várias fêmeas. Acredita-se que isso tenha se desenvolvido no Paleolítico tardio, quando os humanos começaram a adotar a monogamia como uma prática comum. De qualquer forma, sabe-se que essas pessoas primitivas, desde o início do Paleolítico até o início do eventual Neolítico, viviam sem sociedades organizadas ou governantes. Não há dúvida de que haveria uma hierarquia de algum tipo, talvez com os indivíduos mais fortes ou mais velhos, detendo poder e influência sobre o grupo. Mas eles viviam como caçadores-coletores nômades, sem leis ou regras escritas. Acredita-se que os maiores desses grupos nômades possam ter tido até 100 membros, mas em média 20 a 30 membros era comum. Há também um debate significativo de que algumas dessas comunidades podem ter sido igualitárias, valorizando todos os membros do grupo igualmente. Acredita-se que raramente guerreavam ou invadiam outros assentamentos nesta fase, e os grupos frequentemente trocavam ou combinavam membros. Além disso, acredita-se que o Paleolítico tenha sido o período mais igualitário em termos de gênero na história humana, com os trabalhos na comunidade sendo divididos igualmente entre homens e mulheres. Arte e cultura, as bases da música que você gosta e dos filmes que você gosta de assistir hoje, surgiram pela primeira vez no Paleolítico. As primeiras evidências incontestáveis de arte rupestre vêm de pulseiras e contas que foram encontradas em cavernas em toda a África do Sul, em locais como a Caverna Blombus. Acredita-se que isso tenha sido um acontecimento raro para a época, pois isso foi no início do Paleolítico. À medida que o período avançava, a arte se tornava muito mais comum. As pessoas dessa época também começaram a se pintar com uma variedade de ocres coloridos, tipicamente marrom e vermelho, talvez para simbolismo ritualístico. O que exatamente as cores simbolizavam, talvez nunca saibamos. A arte do Paleolítico evoluiu conforme o período progredia. As figuras de Vênus, geralmente pequenas estátuas esculpidas na forma feminina, são conhecidas do Paleolítico Superior, juntamente com pinturas em cavernas que retratam tanto animais quanto pessoas de diferentes partes do mundo. As figuras de Vênus, em particular, têm sido objeto de muito debate. São autorretratos feitos por mulheres da época ou representam algum tipo de deusa primitiva. O debate continua. Os primeiros humanos no Paleolítico já haviam começado a desenvolver sua própria música, além de sua arte visual. A música mais antiga não é rastreável no registro arqueológico, pois, provavelmente, foi produzida usando apenas a voz humana. Acredita-se que a música rítmica, instrumental, pode ter sido formada quando os humanos começaram a apreciar os sons produzidos por suas atividades diárias, talvez batendo pedras para formar ferramentas ou abrindo nozes e ossos para comer. No Paleolítico Médio, os primeiros instrumentos musicais se tornaram claros no registro arqueológico. Nessa época, foram utilizados tubos feitos de osso ou marfim, que também podem ter sido usados para sinalizar para outros membros do grupo. Estes foram combinados com tambores feitos usando a pele de animais que provavelmente eram tocados em eventos rituais ou em encontros sociais. Quanto à religião do Paleolítico, este é talvez o tópico mais complexo e debatido de todos. Acredita-se que a religião, ou pelo menos o simbolismo espiritual, apareceu pela primeira vez no Paleolítico Médio.
Arqueólogos sugerem que, nessa época, os humanos começaram a acreditar na existência de uma vida após a morte, cuidando da maneira como tratavam e reverenciavam seus entes queridos mortos. O definhamento ritual, onde um cadáver é despojado de toda a sua carne e musculatura antes de ser enterrado, pode ter sido praticado nessa época, talvez para ajudar o falecido a fazer a transição para a vida após a morte. Foi considerado que algumas sociedades neandertais podem ter adorado animais, ou talvez deuses que assumiram suas formas. Acredita-se que alguns grupos formaram cultos religiosos em torno de ursos devido à presença de arte de ursos e restos de ursos em seus acampamentos há muito perdidos. Um ritual proposto com base em evidências arqueológicas sugere que esses neandertais praticavam o sacrifício ritual de ursos. Um urso cativo provavelmente era atingido por uma saraivada de flechas antes de ser ritualmente adorado. Alguns até consideraram que esse comportamento pode ter levado a uma possível cultura belicosa em Homo sapiens. A existência de seres sobrenaturais, ou possivelmente até criaturas mitológicas, vem de locais de pinturas rupestres no Paleolítico Superior, onde os humanos são retratados com características animalescas. Estas podem ser representações iniciais de personagens folclóricos ou divindades. Algumas sociedades em torno deste tempo podem ter apresentado a presença de xamãs ou sacerdotes que realizariam rituais em torno desses deuses e mitos, eventualmente ajudando a dar lugar às religiões dos dias atuais. Se há uma coisa mais espetacular do que qualquer outra pela qual o Paleolítico é conhecido, são os animais. Esses animais, seres megafaunais cruelmente apagados deste mundo por excesso de caça e mudanças climáticas, são maravilhas do mundo pré-histórico, retratados em filmes, séries de televisão, livros, exposições de museus e brinquedos infantis, alguns deles tão famosos e amados quanto os dinossauros que precederam seu reinado sobre a Terra. A grande maioria dos animais icônicos do Paleolítico eram mamíferos, criaturas que estavam vivenciando o auge da época Cenozoica, um tempo em que os mamíferos tiveram milhões de anos para evoluir em uma infinidade de formas e formatos incríveis, muitos dos quais ainda podem ser vistos nas selvas do mundo até hoje. Vamos começar com a estepe de mamutes da Eurásia, uma vasta planície aberta, onde os animais podiam vagar por enormes espaços em busca de pastagem. Ao mesmo tempo em que os seres humanos e os neandertais estavam caçando nas planícies da Eurásia, os icônicos mamutes lanosos atravessavam as planícies em poderosos rebanhos. Esses enormes parentes dos elefantes modernos eram uma fonte de alimento, embora difícil de obter para os primeiros humanos, que os caçavam com lanças e flechas, armadilhas e fogo. Os últimos mamutes, confinados em seu moribundo reduto na ilha Wrangel, ao norte da Rússia, ainda existiam enquanto as grandes pirâmides de Gizé, no Egito, estavam sendo construídas. No final das contas, porém, os mamutes seriam perdidos nos arquivos da pré-história. Ao lado deles, viviam dois gigantes, parentes dos modernos rinocerontes das planícies da África e da Ásia, Coelodonta, o rinoceronte lanoso, e Elasmotherium, um animal outrora apelidado de unicórnio siberiano. Este último agora foi comprovado que tinha uma crista romba, onde costumava ser seu colossal chifre outrora retratado. Esses animais teriam sido outra caça difícil para nossos ancestrais, mas, com a tecnologia certa, era possível. Uma variedade de carnívoros mortais também povoava a estepe do mamute. Os ursos das cavernas, muito maiores do que seus parentes modernos, teriam sido um encontro aterrorizante
para qualquer humano primitivo que tropeçasse em uma caverna que pensava estar abandonada. Talvez ainda mais intimidadores fossem os leões das cavernas, parentes dos grandes felinos modernos. Acredita-se que eles caçavam ativamente seres humanos, um comportamento também visto na hiena das cavernas, uma subespécie da hiena malhada da África moderna. O fogo teria se mostrado uma defesa inestimável contra esses predadores de topo e provavelmente salvou a vida de muitas pessoas no Pleistoceno. Em outros lugares, outras criaturas estranhas habitavam as Américas, que foram alcançadas pelos primeiros humanos cerca de 13 mil anos atrás. Os humanos atravessaram a ponte terrestre de Beringia, que na época conectava a Rússia ao Canadá. Quando chegaram, eles teriam presenciado um mundo drasticamente diferente daquele de onde vieram. Uma das principais semelhanças teriam sido os mastodontes, gigantes proboscídeos semelhantes na forma aos mamutes do Velho Mundo. Embora não tão intimamente relacionados, esses gigantes também se pareceriam com elefantes, mas com presas mais retas e testas mais inclinadas. Atravessando as vias fluviais dos grandes rios e lagos da América do Norte, estaria o Castoroides ohioensis, também conhecido como o castor gigante. Esses enormes roedores se pareceriam com seus equivalentes modernos, mas, com mais de 2 metros de comprimento, teriam sido uma visão bastante impressionante. Animais ainda mais estranhos teriam povoado o que é agora os Estados Unidos. Aramotherium, uma espécie gigantesca de preguiça terrestre, provavelmente vivia em tocas e cavernas. Provavelmente era caçado, mas possivelmente letal para os humanos antigos. Gigantes parentes do camelo teriam atravessado as planícies, enquanto gatos de dentes de sabre, como o Smilodon, espreitavam nas gramas. No céu, circulavam enormes abutres do Novo Mundo. Os Teratornes, com uma envergadura de quase 4 metros, o Teratornus meriumi teria sido uma visão incrível em vida. A América do Sul teria abrigado ainda mais maravilhas. Os Glyptodons, blindados, parentes de tatus do tamanho de carros, teriam perambulado pelas pradarias. Enquanto preguiças terrestres ainda maiores, como o Megatherium, pastavam a vegetação. Talvez o continente mais estranho de todos, em termos de história natural, tenha sido e ainda seja a Oceania. Os humanos chegaram à Austrália cerca de 50 mil anos atrás, e quando chegaram às quentes praias da parte norte da ilha, teriam se deparado com uma visão incrível: cangurus. Estes, no entanto, não eram os cangurus com os quais você e eu estamos familiarizados hoje. Esses cangurus eram do tipo Procopteron goliath, uma enorme espécie de canguru de rosto curto que andava como um humano, em vez de saltar como outros cangurus. Nas florestas da Austrália, teria vagado o colossal Diprotodon, um parente distante dos wombats modernos e muito, muito maior. Nas árvores acima, teria espreitado um dos predadores mais assustadores de toda a história natural, Thylacoleo, o leão marsupial. Com dentes afiados como tesouras, este predador de topo saltava sobre sua presa dos galhos acima, arrastando-a para comer. Curiosamente, o continente mais familiar de todos provavelmente era a África, a origem da humanidade. Os animais aqui provavelmente se assemelhavam aos animais que vemos na África hoje, desde os grandes felinos até os colossais elefantes, hipopótamos e rinocerontes. Alguns grandes felinos extintos, como o Deinofelis, teriam representado uma ameaça para os primeiros humanos, mas
Com o advento de ferramentas de pedra e fogo, eles teriam sido capazes de se defender adequadamente. Outros animais, como o Dinotherium proboscideo, também estavam presentes nessa época, um animal gigante relacionado aos elefantes modernos, mas com presas curvadas para baixo e uma tromba mais curta. O mundo era uma vasta extensão à espera de nossos ancestrais para explorar, e explorar eles fizeram. Por volta de 13 mil anos atrás, o mundo era deles, prontos para conquistar o Holoceno e o próximo período Mesolítico. Então essa foi uma visão geral do período Paleolítico, uma época que acolheu as origens da humanidade nas planícies da África subsaariana. Não há dúvida de que nós, como um grupo de animais, percorremos um longo caminho em um tempo relativamente curto, mas ainda havia muito mais terreno a cobrir, muito mais progresso a ser feito. No próximo vídeo, daremos uma olhada no período Mesolítico, o tempo que seguiu o Paleolítico. À medida que o mundo se aquecia e entrava no Holoceno, novos desafios e oportunidades se tornaram disponíveis para nossos ancestrais. Desafios esses, diferentes de tudo que eles já haviam visto antes.